protein são as proteínas do soro do leite. Você consegue encontrar esse suplemento sendo comercializado de 3 formas distintas. O whey protein concentrado, você tem uma proteína de alto valor biológico com certo teor de carboidratos. O whey protein isolado, você continua tendo essas proteínas de alto valor biológico, só que agora sem esses carboidratos ou numa quantidade baixíssima. E por fim, o whey protein hidrolisado. Nesse caso, a indústria pega a proteína, quebra essa proteína, proporciona a hidrólise e eles dizem que você consegue fornecer os aminoácidos de uma maneira mais rápida para a sua musculatura. Existem também aí os suplementos proteicos que eles utilizam na sua base a albumina, que também é uma proteína de alto valor biológico. A grande dúvida é, qual desses suplementos é melhor para você? Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente veio com um assunto polêmico mais uma vez. A gente vai travar uma batalha aqui. A gente vai ver qual que é o melhor suplemento proteico, o whey protein ou a albumina. Eu vou apresentar para vocês as características dessas duas proteínas, as vantagens e desvantagens de cada um e no final eu vou dar a minha opinião aí para vocês. Então fica comigo até o final desse vídeo, não esquece. Pessoal, como eu já mencionei para vocês, o whey protein são as proteínas do soro do leite. Como que se obtém esse tipo de suplemento? Na verdade, a indústria ela pega o leite, ela coagula a proteína que tem maior quantidade no leite, que é a caseína, justamente para que ela consiga fazer o tal do queijo. Só que aí sobra o soro do leite, né? Aquela aguinha fedida. A partir do soro do leite, a indústria concentra essas proteínas. E aí se obtém o whey protein concentrado. A indústria pode muito bem pegar essas proteínas que estão concentradas e retirar os carboidratos, isolar dos carboidratos. Logo nós temos o whey protein isolado. Nós temos também o whey protein hidrolisado. A indústria pega essas proteínas e quebra essas proteínas, porque eles dizem que dessa forma o seu organismo não precisa fazer esse processo e você conseguiria absorver ali os aminoácidos a uma velocidade muito maior. Isso beneficiaria aí o ganho de massa muscular. Então esses são os 3 tipos de whey protein. E qual que é a grande vantagem do whey protein? O whey protein apresenta aminoácidos de alto valor biológico, uma proteína de alto valor biológico com aminoácidos ali que são muito interessantes para o nosso organismo. Então você vai encontrar aminoácidos não essenciais. O que é um aminoácido não essencial? Não é essencial você comer porque o seu próprio corpo produz. Toma cuidado que a galera acaba achando que não essencial significa que não é importante. Não, esses aminoácidos são extremamente importantes para o nosso organismo. Tanto é que o nosso organismo consegue produzi-los. E você vai encontrar no whey protein também os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não consegue produzir. Logo, é essencial você obtê-los através da alimentação. Então no whey protein você tem esses 2 tipos de aminoácido, isso é muito legal. Um outro cara que você vai ter também, que faz parte dos aminoácidos essenciais, é a leucina. A leucina é um tipo de aminoácido que consegue ir lá dentro da sua célula muscular e estimular a sua célula muscular a produzir mais proteínas. E isso é muito interessante para quem quer ter a hipertrofia muscular, para quem quer crescer ali a célula muscular e ficar boladão ou ficar boladona. Já quanto às doses que você tem que tomar de whey protein, elas vão variar aí a depender da quantidade de proteína que você precisa consumir por dia. Eu vou exemplificar de uma maneira bastante genérica. Então aqui no consultório, por exemplo, eu pego um paciente e eu calculo quantas proteínas esse meu paciente precisa consumir no dia. Vamos falar que ele precisa consumir 100 gramas de proteína por dia. E aí através da alimentação, lá com café da manhã, almoço e jantar, eu consigo bater 75 gramas de proteína. Faltam ainda outras 25 gramas. Então eu posso fornecer essas 25 gramas utilizando o whey protein. Essa é uma explicação bastante genérica, mas aqui no canal a gente já tem um vídeo que eu explico o passo a passo para você calcular essas doses. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Aliás, aproveitando, já dá aquela força aqui para mim, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e também ativa as notificações. Nós temos vídeos todos os dias sobre nutrição, suplementação, metabolismo, saúde e ciência. Para você não perder nada, você vai ter que se inscrever e também ativar as notificações, beleza?
E aí essas são as características do tal do Whey Protein. É uma proteína muito interessante, muito legal de ser suplementada. Qual que é a grande vantagem do Whey Protein? Hoje em dia existe uma imensidão de marcas com uma imensidão de sabores de Whey Protein. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de nutrição, cara, só tinha 3 sabores de Whey Protein. Era morango, chocolate e baunilha. E eles eram absolutamente horríveis. Hoje em dia tem Whey Protein de tudo. Tem cookies and cream, tem sorvete de baunilha, que é uma delícia. Tem de suco de pêssego, tem vários sabores de Whey Protein. Eu particularmente, cara, qual que eu gosto mais? Eu acho que é o de sorvete de baunilha que eu mais curto. Escreve aí nos comentários qual que você mais gosta, que eu vou ver se eu já experimentei esse ou não. Tem vários sabores de Whey Protein. E isso é uma grande vantagem aí por parte de você suplementar o Whey Protein. Grande vantagem é que você tem vários sabores e eles são muito gostosos, são muito palatáveis. Já a desvantagem de você comprar o Whey Protein pode ser o preço. O Whey Protein costuma ser mais caro do que, por exemplo, outros tipos de proteína, como no caso da albumina. Embora que hoje em dia os preços eles estão muito mais acessíveis. Só peço uma recomendação que eu faço para os meus pacientes e para alunos. Quando eles vão escolher alguma marca de suplemento, procura saber se essa marca ela já não teve envolvida em nenhum histórico aí de fraude. E mesmo se você optar em comprar marcas importadas, tenha certeza de que aquele vendedor ele está te entregando ali uma marca idônea, está te entregando um produto idôneo e que não foi falsificado. Já no caso da albumina, a gente vai falar do suplemento, mas a albumina é uma proteína que o nosso próprio corpo produz, o nosso fígado produz a albumina. Ela tem uma característica globular e a função da albumina no nosso corpo é de transportar outras moléculas, como por exemplo lipídios ou então até mesmo alguns hormônios esteroidais. E quando eu falo hormônio esteroidal, é um hormônio derivado de colesterol, ou seja, derivado de gordura. Então basicamente a albumina ela tem por função dentro do nosso corpo transportar outras moléculas. É uma molécula de transporte, tipo um Uber aí. Meu almoço chegou, peraí. Já no caso da albumina, a albumina é uma proteína que o nosso próprio corpo produz. O nosso fígado produz a tal da albumina. E a função dessa proteína no nosso corpo é de transportar outras moléculas. Ela tem um formato globular e ela transporta outras moléculas lipídicas. Ela pode até mesmo transportar alguns hormônios esteroidais. Um hormônio esteroidal é um hormônio derivado de colesterol, ou seja, ele tem por característica ali ser uma gordura na sua forma estrutural. A albumina que nós consumimos, ela é digerida lá no nosso trato gastrointestinal e fornece alguns aminoácidos também muito interessantes. Tanto aminoácidos essenciais, que você já sabe o que é, quanto aminoácidos não essenciais. Além do mais, esse tipo de suplemento consegue proporcionar uma variedade de vitaminas do complexo B. Só para vocês entenderem, essas vitaminas do complexo B, elas ajudam as nossas enzimas do nosso organismo a metabolizar os nutrientes. Então, por exemplo, pegar a gordura e transformar em energia, pegar o carboidrato e transformar em energia, pegar a proteína e transformar em energia, ou então até mesmo o contrário, né? Pegar os aminoácidos e transformar em proteínas para sua musculatura. Essas vitaminas, elas são extremamente importantes. E qual que é a grande vantagem do suplemento de albumina, suplementos proteicos de albumina? Os suplementos proteicos de albumina, eles são mais baratos, eles costumam ser muito mais baratos do que os de whey protein. Claro que você tem uma variedade aí nos preços em decorrência da marca que você está comprando, mas de uma maneira geral, a albumina costuma ser mais barata do que o whey protein. E a grande desvantagem da albumina, a primeira delas é o sabor. Cara, por mais que nós tenhamos aí alguns avanços tecnológicos por parte da indústria que faz esse tipo de suplemento, o sabor da albumina, de maneira geral, não costuma ser muito agradável. Além do mais, se tratando de coisas, de efeitos desagradáveis, um dos efeitos colaterais, mais precisamente uma desvantagem da albumina, que é a pior de todas, é que ela aumenta ali a flatulência, você pode ficar com gases.
Só que, meu amigo, não é qualquer tipo de gás que você vai ficar, não. É um daqueles bem fedidos, daqueles que, cara, ninguém vai aguentar ficar do seu lado. Que nojo. O que acontece é que a albumina, existem duas hipóteses aí pelo porquê que a albumina, quando você toma albumina, você fica com gases, mas gases muito fedidos. A primeira delas é que uma parte dos aminoácidos que são proporcionados pela albumina, eles não são digeríveis, não são absorvidos lá no nosso intestino. E aí a nossa microbiota, as bactérias que fazem parte ali do nosso intestino, começam a utilizar esses caras como substrato e acabam fermentando. E é por isso que você aumenta aí os seus gases. Já por parte do cheirinho desagradável que vai sair de você, o que acontece é que a albumina, ela tem muitos aminoácidos chamados de cisteína e também de metionina. E na composição desses aminoácidos, você tem enxofre. Então já viu, né? Se aumenta os gases, esses gases eles são muito cheirosos, quer dizer, muito fedidos. Beleza, agora que você já sabe o que é whey protein, quais são as vantagens e desvantagens, você também já sabe o que é a albumina, quais são as vantagens e as desvantagens. Eu fui atrás para responder qual que é melhor de fato. E eu encontrei esse artigo que eu estou projetando aí para vocês. E nesse artigo científico eles colocam aí diferentes proteínas, diferentes fontes proteicas, e eles fazem uma análise. O que vocês vão encontrar nessa análise? Eles vão falar sobre taxa de eficiência proteica, então quanto que a gente consegue absorver, como que são os aminoácidos que são fornecidos por essas proteínas. A gente vai encontrar uma escala chamada de escala de PDCAAs, que é uma escala de digestibilidade proteica, ela vai de 0 a 1. Então o 1 significa que é uma proteína assim, muito bem aceita pelo nosso organismo. E por fim, vai ter uma variável que é a biodisponibilidade. Então de fato, aqueles aminoácidos, eu sei que eles estão lá, mas a gente consegue absorver esses aminoácidos? E aí o que vocês vão encontrar? Se tratando do whey protein, eles vão falar que a taxa de eficiência proteica é de 3,2, ou seja, uma proteína muito eficiente. Eles vão falar pra gente também que na escala de PDCAAs, o número que nós vamos ter, a nota é 1, ou seja, o máximo da escala. E quanto à biodisponibilidade dos aminoácidos, ela vai ter um valor de 104. Já no caso da albumina, a taxa de eficiência proteica vai ser de 3,9, ou seja, é maior do que do whey protein. Na escala dos PDCAAs, a gente também vai ter aí um valor de 1, valor máximo, e já na biodisponibilidade, ela vai ser uma biodisponibilidade um pouco mais baixa, ela vai ser uma biodisponibilidade igual a 100. Então se você for analisar aí as variáveis, deu praticamente um empate, né? Lembrando que a taxa de eficiência proteica é meio que um resumo da característica aí das proteínas. Então, teoricamente, parece que a albumina ela é mais interessante justamente por ela ter essa taxa de eficiência proteica maior. Bom, só que mesmo a albumina parecendo mais interessante por ter uma taxa de eficiência proteica maior, eu, Jefferson, costumo optar pelo whey protein, justamente porque ele tem menos desvantagens do que a albumina. E embora uma das desvantagens, a desvantagem do whey protein seja o preço, você consegue encontrar bons produtos por valores acessíveis. Tem grandes marcas que vendem aí pela internet na forma que meio de atacado, enfim, você consegue encontrar bons produtos. Mas mesmo assim, eu gostaria de lembrá-los que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva classifica o ovo como um super alimento, porque no ovo você tem lipídios, você tem proteínas e você tem alguns fatores antioxidantes. E tudo isso consegue beneficiar não só o rendimento físico, mas também a saúde. Mas mesmo a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva falando isso sobre o ovo, que é um super alimento, enfim, eu continuo optando em passar para os meus pacientes o whey protein, justamente por conta da taxa de aceitação e por ter menos desvantagens. Mas vamos fazer o seguinte, escreve aí nos comentários qual que você prefere, whey protein ou albumina. Aliás, me fala o sabor que vocês preferem, que eu gostaria de saber para ver se eu consigo experimentar também. Não esquece de deixar o like nesse vídeo que você me ajuda demais. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Se inscreve no canal e também ativa as notificações para você não perder nada do conteúdo que eu libero aqui para vocês. Eu vou deixar aqui do lado outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.